E o governo Lula decidiu, o presidente Lula defendeu o ministro Fernando Haddad, e a questão do IOF, que foi aquela baixaria no Congresso, eu estava em Brasília e vi isso acontecer, nas negociatas ali nos bastidores, isso vai ser judicializado e isso envolve o Alexandre de Moraes. Sim, o Xandão vai a campo. Reinaldo Azevedo comentou sobre isso, vamos trazer o comentário do Reinaldo também a respeito dessa questão que é importantíssima. Mas o papel de protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, do Xandão, o papel que o Xandão exerce nesse equilíbrio de forças, nessa disputa que a gente vai ver acontecer nos próximos meses, nos próximos dias, envolvendo a discussão econômica, mostra aquilo que o ministro Fernando Haddad, e eu sempre retomo isso, gente, porque o Haddad tem uma visão muito privilegiada nesse aspecto. É um cara que melhor descreveu o papel do presidente Lula no período pós-ditadura militar. Pós-ditadura militar. É o cara que melhor descreveu essas questões todas que rolaram. Ele diz, a gente está vivendo um longo inverno da extrema-direita, e o Alexandre de Moraes, que não é um esquerdista, que não é um progressista, que não é um socialista, é o ministro indicado pelo Michel Temer, gente. Michel Temer, o golpista, indicou Alexandre de Moraes, quadro do PSDB de São Paulo, o grupo que ajudou Bolsonaro a ascender lá em 2018 para o Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes, sendo essa pessoa que está no campo mais conservador, está ganhando um protagonismo fazendo o mínimo, que é a defesa da Constituição, que é a defesa dos direitos mínimos, que é a defesa de um país diante de uma tentativa patética de golpe. É isso que Alexandre de Moraes está fazendo. Esse é o grande ato de heroísmo de Alexandre de Moraes. Defender o Brasil. Alexandre de Moraes, ao contrário do que dizem os patriotários na rua sobre ditadura de toga, sobre cabeça de ovo, sobre supositório, todas as baixarias que o inferno dessas pessoas falam, para além do que elas dizem, Alexandre de Moraes é o cara que é o verdadeiro patriota nessa história toda. No final das contas, ele está defendendo algo que é muito maior do que ele, que é muito maior do que o Supremo Tribunal Federal, que é muito maior do que a burguesia, que é muito maior do que até o próprio povo, que é o sistema político que nós estamos. Porque a meta da extrema-direita não é nem criar uma utopia, eles querem destruir tudo que está aí. Eu falei ontem a respeito da distopia que é o mito do Jair Bolsonaro, que eu ouvi uma história muito maluca, que é o seguinte: o exército brasileiro estaria, vamos colocar agora supostamente, né? Estaria, na verdade, numa operação de psyops, tornando as pessoas extremizadas, tornando as pessoas desinformadas, tornando as pessoas radicalizadas no mau sentido da palavra, porque existe radicalização no bom sentido, tá, gente? Que é retomar as raízes das questões. Só que as pessoas não estão retomando a raiz da questão. As pessoas estão num processo de enlouquecimento coletivo. Elas estão perdendo os parâmetros, elas estão perdendo as necessidades do mundo real. A questão do aquecimento global não é você ser eco chato ou fã da Marina Silva ou fã do meio ambiente. É uma questão de necessidade. O planeta está aquecendo, o planeta está esfriando, as temperaturas estão indo para extremos. E nós temos que repensar o nosso modo de vida. O consumo que a gente tem de carne, o consumo que a gente tem de proteína animal, o que a gente joga de poluição no meio ambiente, o fato da gente ainda não ter feito uma transição para carros elétricos de uma maneira efetiva. Isso tudo, gente, são discussões, não é sobre o que eu gosto, é sobre o que nós temos que fazer.
É sobre como a humanidade tem que se adaptar. É muito importante isso. É muito importante que a gente trabalhe essas questões dentro de nós. Gente. Então é isso. A gente precisa trabalhar todas essas questões sociais. E o Alexandre de Moraes está se tornando um verdadeiro herói para esses tempos. Um verdadeiro herói para esses tempos. Tem o meme e tal, tem as brincadeiras nas redes sociais do Xandão, que julga e faz as coisas tal. O Xandão é um apelido que o Roberto Jefferson deu para ele. Alexandre de Moraes é chamado de Xandão pelo golpista, pelo criminoso do Roberto Jefferson que atirou contra policiais federais. Contra policiais federais. Roberto Jefferson fez esse troço. Roberto Jefferson ameaçou agentes da lei. Ele dá o apelido para Alexandre de Moraes, de uma certa forma, num processo já de humanização do ministro. E o Alexandre de Moraes é um aliado importante do governo. Os bolsonaristas vão dizer que nós estamos na margem da lei, mas nesse momento é necessário, gente. É necessário que o judiciário se una ao poder executivo contra a disfunção completa que são esses burgueses no Congresso. Que são esses fascistas no Congresso. Eles não querem mais que o Brasil ande, eles querem viver as suas vidas luxuosas, pagos por empresas de apostas. A festa que o Hugo Mota promove, bebendo bebida no gargalo, aquilo é a síntese da baixaria no Brasil. E é a síntese do que são essas pessoas, esses 50 tons de Eduardo Cunha. São todos discípulos do Eduardo Cunha, um cara que ganhou muito fazendo lobby, inclusive, pelo setor de telecomunicações, contra o Marco Civil da Internet. Que o Marco Civil da Internet ia comunizar a internet. Não, não ia comunizar a internet. É um tratado de direitos mínimos, que agora foi alterado por conta dessa zona que as Big Techs provocaram. O presidente Lula tá ao vivo? Deixa eu ver aqui só. Vou fazer o check, cara. Ou é coisa do Jornal Nacional? Tô tentando entender aí o que vocês estão contando para nós. Se o presidente Lula estiver ao vivo, nós vamos de presidente Lula. Mas acho que ele não tá ao vivo não, gente. Então, turma, o trabalho do Alexandre de Moraes... Obrigado, Dani, querida! Beijo, minha querida. Então, o trabalho do Alexandre de Moraes é segurar os parâmetros mínimos do regime político que nós vivemos. É reviver os parâmetros mínimos do regime que nós vivemos. Eu tô vendo o pessoal no chat pedindo as falas do Lula. Muito legal, viu, gente? A gente vai exibir aqui, então, a fala do presidente no Plano Safra. Eu só vou terminar meu editorial e já vou mostrar as falas do presidente da República. Eu vi esse movimento ontem aqui no YouTube e que bom que a nossa militância tá aguerrida nesse aspecto, de mostrar o presidente Lula, de mostrar essas questões todas. Cacilda, beijo, minha querida, seja muito bem-vindo. Tereza, bom dia, Zambarda, bom dia, minha cara. Então a defesa da democracia passa por essas questões que o Alexandre de Moraes coloca, gente. Que o Alexandre de Moraes embute. A gente precisa ter a consciência que sim, o governo vai ter que judicializar, que sim, o governo vai ter que levar alguma coisa para o extremo, que sim, aí nesse caso, os companheiros mais à esquerda estão corretos. A conciliação tem limite. A conciliação tem limite. Só que a resposta da conciliação não é derrubar o governo Lula, como alguns talvez estejam aí ensaiando, não é isso. A resposta para isso é que o presidente Lula vá à esquerda. A resposta para isso é que o presidente Lula vá para o enfrentamento em algumas determinadas pautas. E que mantenha a estabilidade do Brasil. A prioridade é a estabilidade desse país. É a estabilidade deste país. Nós precisamos que o Brasil esteja efetivamente estável para que ele se governe, tá, gente? Ele precisa estar estável.
Senão, a gente não vai conseguir fazer as coisas que nós queremos. E o Alexandre de Moraes, sim, o Alexandre de Moraes é um herói. O Alexandre de Moraes é uma pessoa que consegue proteger os nossos interesses. Vou dar um beijão na Lilian, que eu conheci em Brasília. Mandar um beijo para ela e para as filhotas e para o maridão. Obrigado pela presença aqui na nossa live. E a defesa do Supremo Tribunal Federal, gente, essa é uma questão toda, né? Eu sou um crítico do Supremo Tribunal Federal, tá? No passado, eu fazia textos criticando decisões do Gilmar Mendes. A questão é que destruir o sistema de justiça do Brasil é 10 mil vezes pior, gente. O que o bolsonarismo quer consolidar nesse país é o bang-bang. É o absurdo. Tem o link aí, Cacilda? Manda o link aí no chat, que aí eu consigo pegar, porra. Eu não sei qual é o link aqui para mostrar para vocês. Eu não consigo mostrar, não tenho televisão aqui. Canal 11. Eu procurei aqui no YouTube e não tem. Vamos ver se nas redes do presidente... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Vamos ver se no X o Lula está transmitindo. Lula... Grande presidente Lula. Não tá transmitindo em lugar nenhum, gente. Se tiver transmissão no YouTube, vocês me falem. Então, são essas questões que têm que ser levadas em conta. São essas questões que a gente tem que desenvolver, gente. O governo precisa dessa ajuda do Supremo Tribunal Federal. O combate precisa ser conjunto, gente. A ideia é o seguinte, a gente não está combatendo uma pessoa que pensa ideologicamente diferente da gente. Nós estamos num processo golpista no Brasil e que chegou ao extremo de pessoas tentando voltar para a ditadura militar de 64. Voltar para a ditadura militar de 64. Isso precisa ficar claro, tá, gente? Eu vou ser um repetitivo, mas eu vou dizer para vocês. Tentaram entre 2021 e 2023 e continuam tentando dar um golpe militar no Brasil, com a ajuda do Congresso, que é inimigo do povo. O Congresso, diferente de 1964, nós temos um Congresso que agora coaduna com esse pensamento golpista absurdo. Nós temos um Congresso que concorda com isso. Que concorda eventualmente com uma república governada pelos generais, desde que eles tenham as emendas. Que foi o que o Bolsonaro proporcionou para eles nos 4 anos de governo. A gastança indecente, que é o que atrofia também o governo Lula. Isso é uma coisa que precisa ser colocada, tá, gente? Vocês podem fazer as críticas que vocês quiserem ao Fernando Haddad. O Fernando Haddad pegou uma economia em frangalhos. O Fernando Haddad pegou esse país numa lama completa. É sobre isso que nós temos que colocar em prática. É sobre isso que nós temos que trabalhar nos nossos grupos. O governo está recuperando o país que estava no buraco e eles vão tentar jogar no buraco de novo. De novo. É feriado hoje de 2 de julho, né? Em Salvador, né? Por isso que o presidente Lula tá por lá. Provavelmente daqui a pouco vai ter vídeos. A gente mostra aqui para vocês. E é sobre isso, gente. É sobre isso a aliança Xandão e Lula. É sobre isso a aliança Supremo Tribunal Federal e Governo Federal. Não é nada de indecente. Não é nada de confusão entre os poderes. Não é nada de atribuições erradas. Pelo contrário, Xandão e Lula estão defendendo a Carta Magna. Estão defendendo as eleições limpas que aconteceram em 2022. Estão defendendo a república que se defendeu do golpe. Estão defendendo a prisão correta do Bolsonaro, que é um covarde. Comunicado ontem no perfil da Michelle Bolsonaro.
Bolsonaro ficará em casa com problemas de saúde por 1 mês. Por complicações de pneumonia. Esse desgraçado, além de tudo, tá passando mal pelo mal que ele causou nas pessoas. Eu não tenho dó nenhuma. E eu quero que ele fique vivo. Eu não desejo nada de mal para ele. Mas Jair Bolsonaro provocou as 700 mil mortes. As 700 mil mortes que nós tivemos na pandemia. Tirou a máscara de crianças. Negacionista desgraçado. Desgraçado. Agora vai ser julgado devidamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo sistema de justiça que nós temos. E que nós temos que preservar. Nós temos que defender o Alexandre de Moraes. Não porque a gente é fã do Xandão. Não porque a gente é fã de juízes. Mas pela defesa absolutamente patriótica. Patriótica que Alexandre de Moraes faz da República Brasileira. É o cara que segurou o nosso regime político na mão e que impediu que esse tipo de coisa acontecesse. A gente quer que Bolsonaro se cure para responder pelos seus crimes. E a gente precisa da ajuda de vocês nessa jornada, como a Lilian fez hoje de manhã, como o Marcelo Forte, que sempre contribui com a gente, como a Divina Rodrigues. Mandem seus superchats, ganhem seus livros de presente aqui no nosso canal. Toda a contribuição que vocês nos derem, tem livros aqui de presente que a gente vai dar para as pessoas que nos acompanham. Tem 2 livros aqui disponíveis, acho que em breve teremos mais. Mas é muito importante que vocês estejam com a gente aqui, presentes, ajudando o nosso canal. Tem canecas bacanas, canecas customizadas para as pessoas que nos acompanham aqui. Então a gente precisa muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês, da presença de vocês, para a gente efetivamente fazer bem esse trabalho. Assim que eu tiver imagens do presidente Lula em Salvador, a gente vai colocar aqui na live, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Mas eu não posso mostrar a TV aberta, por incrível que pareça, porque a TV aberta tem sistemas privatizados aqui no YouTube, que eles derrubam os nossos vídeos, tá? Não é a questão só da televisão, é o esquema bizarro que existe aqui dentro do YouTube. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.